Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. Brasil, recruta o teu pessoal. Se a terra anda ameaçada de se acabar numa explosão de sal, se aliste, meu camarada. A gente vai salvar nosso carnaval. Vai ter batalha de bombardino, a Colombina na Cruz Vermelha. Vai ter centelha na batucada, rajada de tamborim. A melindrosa mandando bala, o mestre Sala curvando a Europa. A tropa do general da banda dançando o samba em Berlim. Se a guerra for declarada, a rapaziada ganha na moral. Se aliste, meu camarada. A gente vai salvar o nosso carnaval. É com essa letra genial do comunista Chico Buarque de Holanda que abrimos o episódio número 29 do podcast Por uma Vida Menos Ordinária. E lembrando que o Capitão Corona, vulgo Bolsonaro, disse na campanha política que com investimentos e reformulação, o Brasil teria educação semelhante à da Coreia. O homem não mentiu, só não foi claro. As Forças Armadas, com orçamento superior ao da educação, como ele pretende, significa que caminhamos a passos largos para compararmos-nos à Coreia atrasada, a do Norte, militarizada, com a educação planificada e doutrinadora, em que boa parte do currículo se dedica a ensinar os alunos a admirar seu governante sem questioná-lo. Mais dinheiro para os militares e menos para a educação? É isso então? Sou Vanderlei Vieira e em ordem unida estão comigo os praças Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris, tudo bem? Beleza, Vande. Fala, Ju. Boa noite aos nossos ouvintes. E esperando o meteoro, né? Porque aqui no estado de São Paulo já falaram até em nevar. Então, acho que esse ano pode tudo. Muito bem. Ô Ju, tá frio por aí também? As notícias te deixam cada dia mais arrepiado ou não? Frio um pouco a temperatura, né? Porque as notícias estão quentes, né, cara? Já dialogando aí com o seu texto de abertura, sem querer atravessar o samba, mas já atravessando, você imagina só, se o Eduardo Bolsonaro já disse que com um soldado e um cabo eles fechavam o STF, você imagina com esse orçamento aí da defesa, né? O que eles vão fazer? Antes de nós entrarmos na nossa pauta propriamente dita de hoje, lembrando que 10 dias nos separam do nosso último episódio, né? Da gravação do nosso último episódio, né? E nesse período, nós já acumulamos, né? Infelizmente, nem sei se o termo seria esse, mas os números já são 112.401 mortes pela Covid-19. Quando nós fizemos o programa, 10 dias atrás, o número que nós apresentamos naquele dia foi de 101.106 pessoas, né? Então a gente tem praticamente 11 mil, mais de 11 mil mortes nesses 10 dias, ou seja, não precisa ser nenhum gênio, né, Cris, para fazer a conta de que a gente entrou agosto, já estamos no dia 20 de agosto, né, praticamente fechando, já indo para o fechamento da segunda quinzena de agosto, e o platô mantido ali nas 1.000 mortes diárias, né, Cris? Não, sem dúvida, né? E essa história de platô, acho que a primeira questão remete ao significado, né? O platô é um nível, né, alto que se mantém, né? De forma contínua. Só que o nosso platô é alto, né? Uma pilha de cadáver muito alta. E já faz parte da paisagem, já não é principal manchete dos jornais.
Acho que aí também a imprensa não pode esmorecer nesse assunto, mas a gente não baixa essa média de mortos, né? Por mais que você já comece a ter uma insistência aí de pipocar alguns números, né, que tá caindo aqui e ali, a gente tem uma média terrível de mortes de brasileiros que a gente não pode esquecer. Elas poderiam ter sido evitadas, né? E aí a gente segue nesse platô gigantesco. E lembrando que quando os Estados Unidos eles chegaram à marca de 100 mil mortos, nós estávamos muito abaixo disso, né? E hoje os nossos números são impressionantemente próximos ao dos Estados Unidos, considerando o número de habitantes de lá, o número de infectados de lá, né? Por exemplo, hoje os Estados Unidos marcam um pouco mais de 175 mil mortes, né? Então a gente avançou muito rápido para chegar aos 100 mil mortos. Esses 100 mil já viraram 112, e os americanos me parece que têm um pouco mais de controle, né? Porque, como o Cris estava dizendo, esse platô é a estabilização, né? Mas a nossa estabilização é muito alta, né? Com certeza, cara. Eu acho que, como bem diz o Cris já, eu acho que a situação nossa no Brasil, primeiro, tudo que nós já dissemos nos outros episódios, né? As ações do governo federal, infelizmente, deixaram muito a desejar. A gente não teve um planejamento como deveria ter tido. Analisando outros países, por exemplo, como a Itália, que a gente teve também a oportunidade de conversar com o Gil na Itália, você vê que houve um mínimo de estratégia para essa pandemia. E no nosso caso, não, né? No nosso caso, foi tudo meio atropelado, ainda que a gente tenha tido tempo de planejamento. Eu acho que o pior dessa história é isso. Não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa, porque o Brasil ainda houve um pouco de tempo de planejamento, olhando o que aconteceu na Europa, olhando o que aconteceu nos Estados Unidos, foi incapacidade de gestão, foi incompetência. E isso custou, né, milhares de vidas. Isso que é o mais trágico e o mais dramático. E, como você falou, esse platô que não cede, não desce, não tem muito o que fazer a não ser continuar torcendo para que as pessoas tomem consciência, continuar torcendo para que os estados, pelo menos, tenham um pouco de bom senso, né? Não liberar, por exemplo, as aulas agora. O estado de São Paulo, até a cidade de São Paulo em particular, voltou atrás, né? Eles já tinham um cronograma de reabertura das escolas, agora eles fizeram um novo teste epidemiológico, sorológico, e viram que não há condições de voltar nesse momento. Então, assim, um mínimo de bom senso, né, eu acho que ainda tem que ter, porque senão esse platô não vai cair. E cada vez que a gente fala de 1.000 mortes, é muita gente, né? São 1.000 mortes diárias, né? Não estamos falando de 1.000 mortes em 2, 3, 4, 5 meses, né? Estamos falando de 1.000 mortes diárias, né? Então são milhares de vidas que são perdidas por dia, né? Então são números muito, muito trágicos, muito, muito graves, né? Infelizmente, foi assim, pelo menos na minha avaliação, eu acho que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas sim. Giovanni, Oi, diga, é Cris. que é curioso, né, que tudo vai servindo a retórica, né? Essa palavra platô, né? Então, a coisa vai sendo disseminada de uma forma, né? Quando chegar no platô, como se fosse algo bom. Uhum. Né? É como os governos agora, por decreto, né, o decreto de cores, né, é, estão permissivos, né? Então, Sem dúvida. à medida que você vai mudando a cor, você pode ir para as lojas. Mudou outra cor, você pode ir para academia. Mudou outra cor, você pode ter vida normal. Só que esqueceram que ou o vírus é daltônico ou que ele não está propenso a respeitar decretos, né? Sem dúvida. E além disso, hoje eu escutei uma história que, para mim, resume um pouco a coisa, né? A gente
fala bastante da responsabilidade do governo federal, que é o grande culpado, é o grande vilão dessa pandemia, né, dessa crise de saúde pública, né, não isentando governos do estado e municipais, principalmente nesse período de abertura, mas eu estava conversando com uma fisioterapeuta hoje e perguntei a ela como é que estavam as academias, tal. Falei, olha, uma boa parte não fechou. Haviam academias clandestinas em que, inclusive agora, depois da abertura, algumas pessoas preferem essas academias clandestinas porque não precisam usar máscara. Então, além das esferas governamentais também, a gente, infelizmente, está vendo um comportamento muito complicado de boa parte da população, viu, Vande, Ju? Bom, nós continuamos a fazer essa atualização, todos os nossos programas, e vamos deixar esse histórico, né? Esse registro histórico tão nefasto, tão dolorido, mas nós deixaremos. Mas nós temos uma pauta hoje, entre as outras duas que nós temos, como eu disse na nossa abertura, né? Que deixa a nossa cidadania tão menor, né? Que é a questão da proposta que será encaminhada ao Congresso, né, de orçamento, em que as Forças Armadas, né, o Ministério da Defesa, terá mais dinheiro que a educação. Mas é importante que a gente registre que este ano de 2020, a coisa meio que já foi já teve este tom, né? Quer dizer, o Bolsonaro já deixou claro qual é a prioridade dele. Por que eu estou dizendo isso, Cris e Juliano? Porque o orçamento da defesa deste ano de 2020 era de 73 bilhões. Só que recebeu outros 41 bilhões, né? O Ministério da Defesa, e vai acabar 2020, né, dia 31 de dezembro, com um montante orçamentário de 114 bilhões de reais. Enquanto a educação, que tinha um orçamento previsto de 103 bilhões, ela teve um incremento de só 17 bilhões e fechou em 120 bilhões, né? Então, enquanto os militares receberam 73 bilhões a mais, a educação recebeu aí parcos 17 bilhões. Só que a coisa para 2021, como se pretende, ela vai ser bem pior, porque vai ter um aumento do orçamento da defesa e uma redução do orçamento da educação, né? Eu vou pegar os números daqui a pouco, mas eu deixo essa introdução para que a gente comece o nosso debate. Posso começar por você, Ju? Como você já bem pontuou, Vande, se não bastasse todas as tragédias que a gente está vivendo, parece que o governo federal faz questão de complicar ainda mais o que já está complicado, né? Você falou de alguns números, eu cheguei a pegar aqui também alguns números. Em relação ao orçamento do ano que vem, de 2000 para 2021, né, vão ser um acréscimo de quase 48,8%, né? Era um orçamento que estava previsto ali para 73 bilhões do Ministério da Defesa e vai para 108 bilhões. E como você já bem falou também, haverá uma redução do orçamento destinado à educação, né? Então, assim, no meio de uma pandemia, como nós estamos vivendo, que precisaria de um planejamento extremamente estratégico para dar conta desse déficit educacional que houve esse ano, né? Que, se a gente for analisar friamente, metade dos alunos, né, não estão tendo aula, porque não tem nem acesso à educação à distância, como a gente já chegou também a abordar em outros episódios. E desde que o ministro, né, da Educação, o Milton Ribeiro, tomou posse, logo depois que ele tomou posse, ele teve lá, foi infectado pela Covid,
e simplesmente desapareceu, né? Você não vê mais no noticiário o nome do Milton Ribeiro, como se o cara tivesse literalmente evaporado diante de uma pandemia dessa, que precisaria imediatamente, o mais rápido possível, ter um planejamento já pensando no próximo ano para repor, né, o mínimo possível de conteúdo, de qualidade para essas crianças, né? Será o que vai acontecer o ano que vem com essas crianças se as vacinas não conseguirem serem realizadas e aplicadas até janeiro, fevereiro, março, que há uma incógnita em relação a isso também. Então, assim, é um dinheiro que vem para o Ministério da Defesa que, para mim, é quase injustificável. Até pode haver algumas necessidades, com certeza, de reposição de uma infraestrutura que já pode estar sucateada, a gente entende isso. Mas, nesse momento, diante de uma crise tão grave, você fazer um aporte desse para o Ministério da Defesa e deixar um ministério fundamental para o desenvolvimento do Brasil, do país, que é o Ministério da Educação, sim, é irracional. Para mim, para não dizer covarde, né? E eu li um pouco sobre isso também, vi algumas críticas em relação ao Fundeb, e é bom a gente lembrar também que o Fundeb, ele foi aprovado na Câmara Federal, agora está sendo discutido no Senado, né? Ainda vai ser votado no Senado, mas os recursos do Fundeb não tem nada a ver com esses recursos que tem agora que são aí do Ministério da Educação, né? O recurso do Fundeb é um recurso que vem dos estados e dos municípios através da arrecadação. E como nós estamos também numa crise econômica, é bem possível que essa arrecadação acabe caindo também, né? Acabe sofrendo um impacto extremamente significativo. Então, assim, o que foi projetado para o Fundeb também, de repente, não vai ser a realidade do que está acontecendo, né? Do que foi previsto, né? Então, assim, para mim é quase injustificável você fazer numa situação de pandemia um aporte tão grande para o Ministério da Defesa. Nós não temos nenhuma crise diplomática que justifique, né, uma corrida armamentista, nada que justifique um aporte tão grande em relação a isso. E falta de planejamento, né, de planejamento estratégico, principalmente na saúde e na educação, como a gente já está falando em todos os episódios, né? É inaceitável que a educação no país tenha essa lacuna durante a pandemia. Metade das crianças, metade dos estudantes, isso não sou eu que estou falando, não é você, não é o Cris, né? É só ler um pouquinho sobre os dados que estão sendo disponibilizados pela imprensa, que metade da população, metade dos estudantes não tem nem acesso a essa possibilidade de uma educação à distância. Quer dizer, nós estamos nos piores dos mundos e ainda assim não existe planejamento nenhum para o próximo ano, né? E quando se fala em aporte de recursos, parece que a coisa começa a complicar ainda mais, né? Viu, Cris? Só para que eu deixe mais claro esses números, porque a minha apresentação ela foi confusa. A educação em 2020 tinha um orçamento de 103 bilhões e recebeu um aporte de 17 bilhões. Fechou em 120 bilhões. Para 2021, está previsto menos 102 bilhões e 900 milhões, né? Então, menos para a educação. Ao passo que a defesa, né? Então, quando a gente fala defesa, a gente fala das armas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Eles tinham um orçamento em 2020 de 73 bilhões, receberam um aporte de 41 bilhões, né? Sendo que agora, para 2021, o orçamento previsto é de 108 bilhões 560 milhões. Então, vai saltar de um ano para o outro, esquecendo o aporte, vai saltar de um ano para o outro de 73 bilhões para 108 bilhões, enquanto a educação vai sair de 2020 de 103 bilhões para 102 bilhões. Acho que ficou mais claro.
e dá para ver o tamanho da tragédia com esta clareza, não é, Cris? Não, tragédia de curto, médio e principalmente de longo prazo, né? Para quem tinha dúvida se a gente está novamente no governo militar, eu acho que fica claro, né? Pela grande quantidade de postos ocupados e pela robustez dos recursos, estamos de volta a um governo militar. Mas, olha, dói de ver, dói de pensar nas consequências, mas não surpreende, né, gente? A aversão que o Bolsonaro tem pela educação desde o começo do governo, né, antes de ser presidente, mas efetivamente desde o começo do governo, com a nomeação dos ministros anteriores, né, especialmente aquele ser objeto do Weintraub, né? Então, o governo o tempo todo está estrangulando os recursos, né? Estrangulando a educação, né? Cortando recursos, numa retórica queimando cada vez mais a imagem das universidades, dos centros de pesquisa. Enquanto isso, ele nomeia um novo ministro. O Ju falou que não tem visto ele, mas se você quiser encontrar o ministro, Ju, é só procurar um post do capitão em frente a uma placa do BOP. Estava lá o ministro participando de uma homenagem ao BOP. Eu não sei o que o ministro da Educação estava fazendo lá. E esse não é o único golpe, né, que a educação sofreu essas semanas, né, esses últimos dias. Você também tem toda a ameaça de taxação de livros, né, pelo Paulo Guedes. Então, é um ataque sistemático ao conhecimento, à cultura, né, que é aquilo que leva a gente ao pensamento crítico e à nossa autonomia. Então, não tenho dúvida, né? Não tenho dúvida. Ataque ao pensamento, ataque ao conhecimento, ataque a qualquer possibilidade de você ter mecanismos de pensar diferente. Não me surpreende, não. É isso aí que a gente tem. Ou seja, nós chegaremos ao status da Coreia, então. Coreia do Norte, né? Eu não ofenderia a Coreia. Não conheço para dizer se eles estão indo tão mal assim, não. Viu, Vande? Entendi. Opa! Eu só queria lembrar também, acho que a gente chegou a comentar em outros episódios, mas eu acho que é bom a gente ressaltar que diante dessa pandemia, diante desse impacto que está havendo na economia, não é possível que o governo federal e mesmo os governos estaduais não tenham planejado ainda a demanda que vai sobrecarregar ainda mais o serviço público, as escolas estaduais, porque diante dessa pandemia, diante dessa crise econômica, é inevitável que muitas crianças acabem indo para as escolas públicas, né? Seja municipal, seja estadual. Então, isso também vai gerar um impacto muito grande, né, no serviço público, né? Principalmente, creio eu que eu acho que de imediato, né? Porque essa crise econômica não vai acabar rapidamente, né? Então, também eu acho que isso deveria ser uma preocupação imediata, né? Será que, diante de tudo que já aconteceu, e ainda agora recebendo mais alunos das escolas particulares, qual o impacto que isso vai ter, né? Impacto que eu falo assim, econômico mesmo. Será que esse montante que está sendo destinado é suficiente para absorver toda essa demanda, né? Eu acho que é uma questão também que vale a pena a gente observar, né? Quando a gente fala de educação, acho que nós temos vários gargalos que estão aparecendo, né? Porque quando da nomeação e da posse do novo ministro, né? O Congresso se agitou, ele próprio falou da questão do Fundeb, mas essa discussão também, tal qual ele, entrou em quarentena, né? Me parece que a discussão deu uma esfriada forte no Congresso e nós não estamos discutindo isso. Eu queria só fazer duas observações com relação à fala do Cris, que quem tinha dúvida de que nós voltamos para o regime militar, esse orçamento, né,
essa robustez, né, como o Cris disse, deixa claro que voltamos. Tem uma grande diferença, viu, Cris? Que no regime militar, o Brasil estava num processo de estruturação, né? Então, nós tínhamos muitas obras, obras grandiosas, faraônicas, algumas, segundo contam historiadores, fonte de muita corrupção também, né? Como, por exemplo, a famigerada Transamazônica, né? E outras tantas, né? Nós temos alguns números que mostram que no último período militar ali do Geisel, criou-se uma nova estatal a cada 2 dias, né? Então, se existe alguma dúvida se nós voltamos ou não ao regime militar, eles precisariam ser um pouco mais dedicados à modernização do país e, quem sabe, usar esse recurso todo para fornecer algo além da fantasia de uma defesa da qual nós não estamos precisando nesse momento, né? Da qual a soberania nacional e do território não está ameaçada. E uma segunda questão é lembrando que, como não existe um investimento efetivo em termos de segurança, né, em termos de risco à soberania brasileira, eu temo que uma boa parte desse orçamento bilionário, né, bilionário de centenas de bilhões, ele vá para o soldo, né, para a grana do povo. E lembrando que, proporcionalmente, os militares são a maior fatia do déficit da Previdência, né? Entre os servidores públicos, os militares, proporcionalmente, é a fatia mais deficitária, né? Aquela que mais tira do que coloca na Previdência. Então, eu acho que precisaria um pouco de lucidez para perceber que esses 28 anos do Bolsonaro na Câmara estão sendo pagos agora, né? Estão sendo restituídos nesse momento, né, Cris? Não, sem dúvida, mas eu concordo com você. E em cima da fala do Ju, do correlação das crianças, também está claro, viu? O ano que vem, assim que puder retomar, vão retomar de onde pararam. E a ideia é varrer isso para debaixo do tapete. A gente vai ver isso em todo canto do Brasil, crianças recebendo uma progressão aí sem a mínima condição. Eu não tenho dúvida que haverá um remendo na formação dessas crianças, os pais que fiquem atentos. Com relação à questão militar, eu tenho certeza parte dessa grana vai para o soldo, até porque é base, né, do capitão, né, soldados, cabos ali, enfim. Né, eu tenho certeza. E olha, eu não duvidaria, né, com as investidas que a ala militar e o Centrão estão fazendo contra o Guedes, que a ideia é reeditar algumas obras, não com a finalidade de fazê-las, viu, Vânia? Mas dessa segunda, entendeu? Propaganda. Então, o modelão vem aí, né, cara? Cuidado que tudo que a gente imagina nesse país está acontecendo, hein? Sim, sim. Bom, gente, mas me parece que a pretexto da pandemia, todo mundo está querendo passar a sua boiada, né? Como diria o glorioso ministro Salles, né? E o último que começou a tocar o seu rebanho chutando a porteira foi o Dória, aquele Dória que não nos engana, né? Ele aquele voltou. Dória que a gente não vai esquecer nunca, pelo menos até 2022, que ele foi o Bolsodória, né? Então,
E o Dória apresentou o pacote dele, né? O pacote boiada dele, né? O pacote a pretexto da pandemia, tudo pode, coisas absurdas que a gente vai esmiuçar daqui a pouco, né? Mas eu gostaria de pegar uma fala que não é nem do Dória, é do vice-governador Rodrigo Garcia, né? Do Democratas, que ele, para justificar, ele diz o seguinte: o projeto é um meio para que o governo execute seu plano de metas. Tem que ser agora, para que a gente consiga manter os serviços essenciais de 2021. Cris, me parece que, de novo eu vou usar o termo, que a pretexto da pandemia, a pretexto da calamidade pública, a pretexto da enormidade de contratos, compras e serviços que foram feitos sem licitação, que a cobra vai fumar agora, né? E vai fumar com alguns governantes, né? Governadores, alguns prefeitos, o próprio governo federal, eliminando coisas que em tempos de paz, né? Em tempos de temperatura e pressão normais, eles não fariam. E me parece que agora vem uma sanha de estatizante de um lado e uma sanha de diminuir o Estado, sem se preocupar com a essência e com a necessidade daquele serviço, me parece que uma sanha assim, meio incontrolável, começando por São Paulo, você não acha? Não tenho dúvida, né? Primeiro, é um alívio, né? Porque é um sinal de alguma normalização, né? O Bolsonaro voltou, né? Uhum. Então, a gente já começa a ouvir um discurso que a gente estava mais acostumado, né? Pelo menos algumas palavras como a ciência, né? Vão desaparecer um pouquinho e volta o velho e bom ajuste fiscal, né? A velha e boa eficiência. Preocupante, porque em nome aí de uma crise, e vamos lá, né? O que torna isso mais cruel ainda, porque não é uma crise econômica, né? Ela é econômica como reflexo, mas é uma crise humanitária. E a gente vai ver governos cortando questões aí que são da base da sociedade, né? Institutos aí dedicados ao pensamento, à pesquisa, mas também não me surpreende. Hoje confesso que tá difícil ficar surpreso, viu, Vande? Era ruim de engolir aquela versão do Dória fazendo contraponto ao Bolsonaro. São a mesma coisa, né? Muda a marca de roupa, né? Sai um leite condensado no pão, entra um requeijãozinho, tal, mas não passa muito disso, não, viu? De uma questão cosmética aí. O resto é a mesma coisa, né? A gente está muito mal servido de uma visão mais humana de governo no Brasil nesse momento. Ô Ju, eu gostaria para linkar esse comentário do Cris, esse tema nosso agora, com o assunto anterior, o artigo 14 do projeto Passa a Boiada do Dória, que é exatamente com relação a pesquisas, né? Principalmente as universidades públicas e a FAPESP, que estima-se que o pacotão vai tirar R$1 bilhão das pesquisas, né? E que são fundos ali que a FAPESP coordenava, né? Controlava, e me parece que pior do que você não ter novas pesquisas é que é um corte tão seco que vai interromper uma série de pesquisas, né? Então, mais uma vez, e corroboro
com a fala do Cris, né? Que Dória e Bolsonaro têm um mesmo plano com relação ao conhecimento, com relação à educação, à cultura, só que um de forma tosca, né? Com a sua forma tosca de ser, e o outro engomado, engomadíssimo, e que a gente sabe que talvez seja o governador mais elitista que o São Paulo, o estado de São Paulo teve aí nas últimas décadas, né? Mas também com um propósito muito claro de tolher, de cortar qualquer investimento que vá nesse sentido da educação, da pesquisa, do conhecimento. Enfim, me parece que nós estamos muito mal servidos nesse momento de pessoas ou de amantes da educação, né? Olha, e sabendo desse projeto de lei, na verdade, porque li um artigo, né, do professor Nabil Bonduc, na Folha de São Paulo, que me chamou a atenção, né? Antes de ler o artigo, eu desconhecia esse projeto, nem sabia que ele estava em tramitação na Lesp, mas foi um artigo assim tão bem escrito que me chamou muito a atenção. E assim, em relação ao projeto, é uma aberração esse projeto, né? Porque é um Frankenstein, né? Ele pegou vários pontos diferentes, né? Várias intenções diferentes, né? De eliminar, por exemplo, empresas públicas, de eliminar fundos de pesquisa, como você falou, direcionados aí tanto às universidades estaduais quanto à FAPESP, mas também tem a questão das concessões de parques e unidades de conservação para iniciativa privada, tem a questão do IPVA, até a alíquota do IPVA está dentro desse projeto, a questão de extinção de 10 empresas públicas, né? E quando a gente fala em empresas públicas, empresas importantes, como a CDHU, o ITESP, outros institutos de pesquisa. Quer dizer, não dá para fazer um projeto, um Frankenstein, e meter tudo dentro desse projeto, né? E querer passar a boiada de uma vez só. É absurdo, é absurdo. Num momento tão de fragilidade, num momento em que as pessoas não estão prestando atenção nesse tipo de projeto, porque realmente a dificuldade que a gente está vivendo no dia a dia, ninguém vai ficar parando para, né, a não ser que seja um deputado, seja pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia, né, da Lesp, o dia a dia ali do governo Dória. A sociedade, do modo geral, infelizmente, nesse momento, ela não tem nem capacidade para acompanhar um projeto desse, né? Então, assim, eu achei de uma covardia gigantesca você costurar um projeto que é um Frankenstein, você colocar esse projeto para votação em caráter de urgência, ou seja, não haverá debate, não haverá possibilidade da sociedade civil participar, até porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? Como que haverá audiências públicas? Não haverá audiências públicas? Em relação aos projetos, como você bem falou, a questão da educação, se você pegar, por exemplo, só um caso, que é o do CDHU, por exemplo, você acaba com o CDHU. E aí, o que acontece? Você vai levar toda essa estrutura que existe para o CDHU para a Secretaria de Habitação do Estado, mas essas políticas públicas que existem no CDHU, elas vão ser incorporadas pela Secretaria de Habitação, enfim. Eu li o projeto ele tem mais ou menos 69 páginas, se eu não me engano. Isso, Você exatamente pode até falar, isso. nossa, mas são 69 páginas, é muito bem detalhado. Não é. Surpreendentemente, não é detalhado. São, assim, rúbricas com intenções, né? Vai ser feito isso porque há uma necessidade de contingenciamento de orçamento, mas não há detalhamento nenhum, né? Não há debate nenhum. Quer dizer, você tira institutos que são extremamente importantes, como o ITESP, que é de regularização fundiária, por exemplo, e quem que vai absorver essa demanda, né? Como que essas políticas públicas que já existem dentro desses institutos, que já existem dentro da CDHU, quem vai ficar responsável por isso? Né? Como que essas políticas públicas vão ter continuidade? Não vai ter continuidade? Quer dizer, o projeto não aborda nada disso, nada. O projeto só aborda uma questão
meramente numérica, né? Assim, ninguém é contra, eu não sou contra, acredito que vocês dois também não sejam contra a modernização do Estado, o enxugamento de gastos, principalmente nessa pandemia. Mas do jeito que foi feito, do jeito que foi proposto, é de uma irresponsabilidade, é de uma covardia, que para mim, assim, eu fiquei indignado quando eu li o artigo do professor Nabil Bolduc. É professor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura, foi ex-vereador de São Paulo, é uma pessoa que fez o plano diretor de São Paulo. Então, é uma pessoa que tem conhecimento que justifique você ler o artigo dele e realmente ficar preocupado, né? E o que mais me chamou a atenção também, que depois eu fui ler na Folha de São Paulo, né, um contraponto ao esse artigo do professor Nabil Bonduc, que foi um artigo publicado pelo Carlos Pignatari, que é o líder do governo Dória na Alesp. E ele fez uma crítica muito grande a esse texto do Nabil, dizendo que não é nada disso, que isso é uma questão político-partidária, quer dizer, além de tudo, ainda há essa questão político-partidária de tentar criar uma ideologia em cima dessas discussões, que são discussões de interesse público, né? São instituições de renome no estado de São Paulo. Não dá para ficar como tenta fazer o Bolsonaro, né? Tudo acaba virando ideologia, tudo acaba virando a esquerda contra a direita. Quer dizer, o estado de São Paulo, para mim, o Bolsodória está caminhando pelo mesmo caminho, né? Como bem diz o Cris, a maquiagem pode ser diferente, mas as ações eu não vejo diferença praticamente nenhuma, né? É lamentável que o governo que abre todos os dias quase, né, o Palácio dos Bandeirantes para dizer que apoia a ciência, que respeita o comitê de crise lá contra a pandemia e de repente apresenta projetos que vão deixar a FAPESP em situação complicada, as universidades estaduais, e não sou eu que estou dizendo, não é o próprio artigo do professor Nabil Bonduc. A própria FAPESP hoje já soltou uma nota falando sobre isso, quer dizer, está tendo uma repercussão extremamente grande, porque, de fato, haverá um impacto extremamente significativo nesse projeto. Volto a enfatizar, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, para mim, é um Frankenstein. Para mim, jamais poderia ter sido costurado um projeto de assuntos totalmente diferentes, né? Políticas públicas totalmente diferentes, ser colocada tudo dentro do mesmo pacote, num momento de crise, sem debate, sem critério nenhum. Enfim, para mim foi assim, lamentável que esse projeto esteja quase na via de fato para ser aprovado. Olha, vocês sabem, né, os nossos ouvintes não, mas assim, eu tenho uma pequena experiência profissional na Alesp, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Passei um tempo curto, mas passei um tempo profissionalmente trabalhando na Alesp. E eu sei como funcionam as comissões, né? E as comissões, elas são um ponto de debate bem interessante, até que o texto esteja apto para o plenário, né? Então, eu queria pegar esse aspecto da fala do Juliano, como que um projeto de 69 páginas, que fala da FAPESP ao zoológico, da CDHU ao transporte público, pode simplesmente entrar na casa sem a discussão pelas comissões, né? E se for discutido pelas comissões, conhecendo a dinâmica das comissões, você não tem condições de reunir 4, 5, 6, 10 comissões para discutir o projeto, porque ele não está fatiado. E essa é a grande filha da putice do Dória. Essa é a grande malandragem, o pulo do gato. Né? Você manda um projeto de 69 páginas, onde você tem temas de todas as ordens, e sem tempo para que passe pelas comissões.
E tem o aspecto que o Juliano falou do CDHU é muito interessante, porque dinheiro da habitação no estado de São Paulo ele é carimbado, né? Quer dizer, é um dinheiro que não pode ser usado, é um recurso que não pode ser usado para outro fim. Ele tem que ser usado para habitação. Então, como que você faz isso? E quando vocês dois falam da covardia, né? Um termo que foi usado mais de uma vez aqui, eu acho que também, além da covardia, tem a questão desumana. Eu gostaria de pegar um aspecto só, passando já para o Cris, da FOSP, que é a Fundação Onocentro de São Paulo. O que essa fundação faz? Ela tem mais de 40 anos, para se ter uma ideia. Ela cria próteses para as pessoas que têm problemas de câncer no rosto e cabeça, né? Então, para se ter uma ideia, é uma fundação que tem mais de 40 anos, ela tem um custo mensal de 850 mil, sendo que 450 mil vem do SUS. O estado de São Paulo, ele banca 400 mil desse custo total, que o governo, para o orçamento do governo, isso representa 0,05%. Para se ter uma ideia, são mais de 5 mil atendimentos ao longo desse período, 700 próteses e 150 pacientes anualmente. E eles vêm de todo o país. Ou seja, nós estamos falando de uma fundação e de um serviço de excelência. E que o Estado de São Paulo pode custear isso. E que o Estado de São Paulo pode dar esse serviço para os brasileiros de outros estados. Então, a gente não está falando só de covardia, né? A gente está falando de falta de empatia, né? E, de novo, esse termo volta quando a gente fala dos nossos governantes, né, Cris? Seja no controle da pandemia, seja em se aproveitar sorrateiramente das desgraças e das mazelas advindas da pandemia para poder fazer uma limpeza, mas não é uma limpeza só estrutural, só fiscal, só pensando no orçamento. Não! A coisa é mais baixa, a coisa é mais ralé, a coisa é assim, olha, eu quero pegar pobre, eu quero deixar de atender pobre, né? E só para encerrar o meu comentário, Cris, uma outra que está no alvo, uma outra fundação que está no alvo desse projeto Frankenstein é a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, né? Que foi fundada em 1974 e que o Dória não tem a menor simpatia por ela e nunca teve. E ele já falou a respeito disso. Então, cara, de novo, a gente comentando de ações dos governantes contra o povo, né, Cris? Não, sem dúvida, Vande. Primeiro, falar que essa história de ajuste fiscal, de ajuste, de controle de gastos, né? Quem que é contra você usar melhor os recursos, você controlar os gastos, né? Como o Juliano bem falou, ou modernizar o Estado, ou pensar uma nova forma, né? Não, eu me lembro de eu ter falado disso em alguns episódios. Eu sou totalmente a favor da gente rever absolutamente tudo no Estado. Eu acho que isso ajuda a que você tenha uma governança cada vez mais contemporânea. O problema, que me parece que na maioria desses governos, né, insensíveis, né, fazem do ajuste fiscal uma finalidade em si, como se o superávit fosse a grande finalidade de um governo e não atender demandas, né? Quando você tem no mesmo pacote de extinção companhias que cuidam de estudos de terra, né, de terra e até reforma agrária, habitação, remédio popular, enfim, pô, como vocês falam, isso é de uma crueldade, né, que não tem justificativa financeira.
você está indo diretamente no coração de quem mais precisa, né? São órgãos que atendem demandas extremamente justas e necessárias. Então, se você mostra que você vai atender isso de uma forma mais eficiente, até enxugando, ou mudando uma autarquia, ou fazendo uma fusão, mas você comprova de A mais B que essa demanda vai ser melhor atendida, muito que bem, mas não é o caso. Mas assim, Vande, eu acho que a gente tem dois exemplos aí no casal Dória, né? Vamos lembrar da Farinata e vamos lembrar da fala da Bia Dória com relação à população de rua. Então, é uma questão de pensamento, né? É uma questão, ideológico, sim. É ideológico, ao você desprezar a importância, né, para a sociedade de políticas públicas que ajudam quem mais precisa, que outro nome tem? Vai falar que é questão de ajuste fiscal? Quer dizer, você economiza dinheiro, então para quê? Para que esperar? Para que a eliminação do déficit? Não pode ser uma finalidade nele mesmo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. E é difícil para a gente que procura fazer uma análise mais crítica, né, do que acontece, não ficar só naquele discurso de precisamos enxugar o Estado. Tá, vai enxugar, mas vai enxugar de verdade? Vai enxugar onde realmente precisa? Ou você vai tirar o pouco de quem necessita daquele serviço público, né? E o que me parece que essas 69 cruéis páginas do Dória, ela vem muito no sentido de simplesmente tirar coisas, fundações, serviços do Estado que atendem uma camada mais pobre, de forma a se desonerar desta responsabilidade. Porque, na verdade, Cris, eu às vezes penso que o que o governo faz com uma ação dessa não é economizar dinheiro, mas se desonerar, se desobrigar desse atendimento mais pobre aos mais pobres, né? Desse serviço de assistência em que o cara só encontra no Estado. E se o Estado não tem uma fundação, não tem esse serviço funcionando, ele se desobriga disso como se o problema não existisse, sabe? Às vezes eu tenho essa impressão pela forma draconiana como alguns projetos aparecem e que você percebe que no fim da linha quem vai perder é o cara que mais precisa daquilo, e que quando você coloca a planilha de gastos do Estado, aquilo que foi cortado, que é essencial, porque o cara só tinha o Estado para fornecer, quando você coloca a planilha, você vai perceber que aquilo que foi cortado é irrisório, como você bem disse, para o funcionamento do Estado ou para os, aspas, serviços essenciais que o Estado precisa continuar prestando. Então, me parece que ações como essas são só para desobrigar o Estado com relação aos mais necessitados. Viu, Ju? Com certeza. Eu acho que você já disse muito bem, o Cris também. Parece que é um governo que realmente não se interessa pela população mais carente, né? É um governo que está ali para ficar todo dia fazendo entrevista no Palácio dos Bandeirantes, ficar falando da pandemia, ficar levando lá o secretariado mais próximo dele, fazendo esse discurso político, né? Mas na realidade, quando você pega um projeto desse, você vê que não é um governo que não tem o mínimo prazer, o mínimo interesse em desenvolver políticas públicas para os mais pobres mesmo, como você já enfatizou muito bem, né? E pegando ainda, falando um pouquinho ainda do projeto, se você, por exemplo, pegar a questão de concessão de parques, primeiro, não existe nada dentro do projeto que justifique isso, por exemplo. Vai fazer uma concessão de 10 parques, 14 parques, mas por quê? Esses parques estão dão prejuízo, mas
vai direcionar para a iniciativa privada, mas qual é a proposta para a iniciativa privada? Isso não tá constando no projeto, né? Está simplesmente constando que precisa ter uma concessão para a iniciativa privada, mas por que precisa ter essa concessão, né? Quais são as características que vão ter essa concessão? Quer dizer, nada disso é abordado no projeto, né? Em relação à FAPESP também, você retornaria para o Estado, para o Tesouro do Estado, né, entre aspas, né, esse superávit de dinheiro que, em tese, segundo o discurso do projeto, estaria sobrando, mas lendo hoje um artigo publicado pela própria FAPESP, não é assim, né? Educação, planejamento da educação, planejamento científico, não pode ser pautado dentro de um modelinho fechado de um ano de investimento. Ah, sobrou dinheiro, volta o cofre do Estado, porque a gente vai usar esse dinheiro para outra coisa. Primeiro que é um dinheiro vinculado, né? O dinheiro da FAPESP é um dinheiro vinculado. E depois que... e eles apresentaram isso muito bem hoje num artigo, né? O pessoal da FAPESP, dizendo que há pesquisas que duram 5 anos, né? São pesquisas longas, que se num ano sobra dinheiro, no outro ano falta. Então eles vão buscar justamente dessa reserva para poder suprir essa necessidade. Então é uma dinâmica que não é uma dinâmica de 1 mais 1, que é 1 mais 1, 2, ponto, acabou, encerrou. Não é essa dinâmica, né? Em algumas instituições, ela já tem uma formatação diferente, porque há uma necessidade, né, dessa formatação ser diferente mesmo. Não pode ser simplesmente, sobrou R$1 milhão, volta para os cofres, que a gente vai dar outro destino para isso, né? Não pode ser assim, né? Você não pode perder uma pesquisa, você não pode interromper um projeto de pesquisa, porque de repente faltou recursos, sendo que os recursos já estavam lá para serem usados, né? Quer dizer, para mim não é racional, né? Isso não é racional. E como eu já falei também, para não voltar a ser um pouco repetitivo, mas sem debate nenhum com a sociedade, né? Não é o momento de apresentar um projeto tão complexo como esse, que envolve tantas políticas públicas, né? De uma forma assim grosseira, né? De uma forma de literalmente passar boiada mesmo, né? É insensato, né? Irresponsável. Para mim é irresponsável. Para que a gente feche esse nosso assunto aqui, eu gostaria de pegar um outro envolvido aí nesse projeto do Dória, que é o Zoológico de São Paulo, né? O Zoológico de São Paulo, ele é uma entidade com 61 anos, né? Hoje conta com 2.000 animais, né? Agora, ele é interessante porque ele não é deficitário, né? Porque tem uma média de 1.300.000 visitantes por ano, né? Por mês no Zoológico de São Paulo. E o mais interessante é que desses 1.000 animais, nem todos estão expostos. Uma parte deles, aliás, é 1/3 só desses 2.000, né? Então, algo próximo aí de 700 animais estão expostos. Os outros, eles fazem parte de programas de conservação, de reprodução e de soltura na natureza, né? Então, nós não estamos falando de um ambiente, de um local que hoje existem discussões a respeito de manter animais em cativeiro ou não, enfim. Quer dizer, mas o zoológico, ele não é um circo que as pessoas vão e simplesmente vão lá, admiram, jogam coisa para o bicho, né? Os mais irresponsáveis, é claro. Ele não é isso só, ele não é só exposição. Ele é também um centro de pesquisa, um programa de conservação. Então, existem pontos nesse projeto que não se justificam pelo valor, né, pelo montante de recursos que é destinado, não se justifica por uma discussão mais ideologizada, mais moderna, seja lá o que for, enfim,
tem uma frase, uma expressão do Reinaldo Azevedo que eu gosto muito. Tem coisas que nem são. Então não dá para discutir. Coisas que nem são, não dá para discutir. E esse projeto me parece que é o caso pela forma com que ele foi apresentado. Então, olha, é só mais uma miséria que a gente está discutindo, infelizmente. Quando a gente acha que vai passar para outros temas e pode ter um alívio, me parece que a pequenez dos nossos governantes não permitem isso. Mas falando de miséria, eu não sei se vocês querem acrescentar algo ainda sobre esse tema. Cris? Não. Ju? Tô satisfeito e espero que o projeto não passe. Estou insatisfeito, né? Bom, mas para falar de misérias, vamos falar de misérias humanas também, né? Nós tivemos aí nessa última semana, né? Nessa semana, um caso trágico em todas as ordens, né? E para piorar, teve um desfecho público ainda mais trágico, né? Eu estou dizendo daquela garota que sofreu abuso por parte de um tio dela, dos 6 aos 10 anos, e detectada uma gravidez. Essa menina, né, de 10 anos, foi submetida a um aborto legal, e a legislação prevê isso, só que disso foi feito um verdadeiro circo, né, com respeito ao povo do circo, né? Foi feito um verdadeiro estardalhaço de moral baixíssima, agressiva, conservadora, fundamentalista. E como não poderia nos surpreender, né? Talvez a principal responsável pelas cenas absurdas que nós assistimos nos últimos dias, é a tal da Sarah Giromini, também conhecida Sarah Winter, também conhecida como uma fascistoide de alta periculosidade, que eu não sei por quais motivos ainda reservam a essa pessoa conceitos de cidadania e direitos às pessoas de bem, né? Direitos que são para as pessoas de bem. Enfim, mas esta figura nefasta, né? Que muito provavelmente nós teremos notícia dela, né? Em 2020, teremos notícia dela como baluarte aí, como ponta de lança dessa extrema mais radical, dessa direita extremada e mais asquerosa que se constituiu no Brasil aí nos últimos anos, né, 2013 para cá. Mas essa figura foi, se não ainda completamente punida, né, pelo absurdo dela ter divulgado o nome e o hospital em que a garota estava acontecendo o aborto, né, dessa garota. Ela teve todas as suas contas aí nas principais redes sociais canceladas, e agora o Ministério Público do Distrito Federal pede uma indenização de 1.300.000, né, por expor a menina de 10 anos. Então, como se todas as nossas misérias não fossem, nossas misérias coletivas não fossem suficientes, uma pessoa escrota como essa transforma um drama, o drama de uma menina, né, de 10 anos, em notícia nacional e com repercussões assim das mais odiosas possíveis, e nós vamos comentar algumas delas no decorrer do debate, viu, Cris? Parece que quando a gente acha que chegou o limite, né,
do choque, né, de ficar chocado com alguma coisa, vem algo para dizer para a gente, ó, dá para cavar mais um pouco ainda. Esse caso é um caso assim que acaba com qualquer tentativa de você levantar o moral, né, em meio ao tempo que a gente está vivendo, né? Uma criança de 10 anos, são 10 anos de idade, né? Então você tem ali uma mistura de intolerância religiosa, fundamentalismo, ignorância, né, fanatismo todo, com questões ali de crime, né? Você teve um vazamento de dados criminoso, você expôs dados, você expôs uma menor que já sofria desde criança, ou seja, em nenhum momento esse povo fundamentalista, né, esse povo fanático, levou em consideração ou mostrou indignação ao fato de uma criança de 10 anos, dos seus 10 anos de vida, estar sendo estuprada pelo menos desde os seus 6 anos por um parente. É uma história que a gente conhece, que a gente ouve todos os dias, né? Então, essa criança, além de todo esse trauma, né, por praticamente toda a sua infância até agora, sofrendo essa violência, ela é exposta a esse escrutínio público, a essa ignorância, em que foi obrigado a se montar uma operação de guerra para garantir um direito constitucional, né, né, num país que até outro dia se dizia um Estado laico, né, para exercer esse direito, e que agora, né, a gente vai evoluir no debate, mas já adiantando, não bastasse tudo isso, ela entra agora num programa, tipo um programa de proteção testemunha, e vai ganhar uma nova identidade. Né? E, em momento algum, eu, pelo menos, né, por tudo que eu procurei, eu não vi o nome do desgraçado do tio dela. Em nenhum momento você viu um desses fanáticos exporem esse criminoso, né, que tem contas a pagar com a justiça. Agora, dessa Sara Gironini, eu espero que num desses deslize não, né? Deslizar, eu estou a pensar na calçada, né? Em um desses crimes, em algum momento, a justiça se faça presente, porque ou ela vai virar presidiária ou deputada. Eu não tenho dúvida, não tem metade do caminho. Uhum. Não tem metade do caminho. A justiça brasileira tem que fazer esse reparo. Houve um crime claríssimo, vazamento de dados expondo uma menor numa situação de fragilidade. Se isso não pode ter uma punição, então parou, gente. É um pedaço de pau cada um e vamos cada um garantir o nosso. Uhum. E o trágico, aliás, mais um episódio trágico dessa situação é o fanatismo, né? O fanatismo que se aproveita de situações como essa para, como diria Heloísa Helena, né? Tocar mentes e corações, né? E da forma mais vil, né? Da forma mais baixa, né, Juliano? Com certeza. Como bem já apontou o Cris também, essa menina ela sofreu abuso desde os 6 anos de idade, ou seja, durante 4 anos, né? Então a gente falhou enquanto sociedade para não conseguir nem proteger essa criança durante esses 4 anos. Ela não conseguiu nem expressar o que ela estava sofrendo, né? Essa tragédia que ela estava sofrendo, esse crime que ela estava sofrendo, ela não conseguiu expressar isso, né? Durante 4 anos. Então começa por aí. A gente já falhamos enquanto sociedade para não conseguir ajudar essa criança durante 4 anos. Depois que essa criança, depois que ela chegou a engravidar, como o Cris também já falou, é um direito constitucional, né? Não tem que ser discutido.
aborto nessas condições é prevista em lei, ponto. Porque a minha religião diz que a vida tem que ser... Meu, nós não estamos discutindo religião aqui. Nós estamos discutindo um crime que aconteceu e nós estamos discutindo saúde pública de uma criança de 10 anos, que, em hipótese alguma, teria condições de ter essa criança, né? Ela mesmo ela mesma falou que não queria ter essa criança, né? Isso foi noticiado, e um dos motivos para o aborto é exatamente esse, porque ela expressou isso, né? Que não queria ter essa criança, né? Imagine a tortura de uma criança de 10 anos dizendo que não quer ter um filho, né? E ser obrigada a ter um filho de um estupro, né? Então, assim, é uma coisa tão absurda que não deveria nem ser contestada, né? Porque a lei já garante proteção para ela nessas circunstâncias, né? Aí, quando você envolve, como vocês já bem falaram, quando vocês envolvem todo tipo de fanatismo, seja o fanatismo ideológico dessa criminosa que é a Sarah Ginomini, né? Para mim é uma criminosa, não existe outra palavra, né? Quando você mistura essa questão ideológica, quando você mistura a questão religiosa, o fanatismo religioso, isso só extrapola, isso só prejudica ainda mais, né? Para se ter uma ideia, essa menina ela foi levada, né, do Espírito Santo até Pernambuco para poder fazer esse procedimento, porque o Hospital do Espírito Santo, segundo foi noticiado, não tinha condições de fazer o procedimento, de acordo com os meses as semanas de gestação que essa criança já tinha. Então ela foi levada para Pernambuco, num hospital 5 referência. meses, viu, Ju? 5 Exatamente. meses já a gestação. Ela foi levada para Pernambuco, que é um hospital de referência, e ela teve que entrar dentro desse hospital presa no porta-mala do carro, porque as pessoas estavam ali manifestando para que ela não entrasse dentro do hospital. Quer dizer, é uma coisa tão desumana você pegar uma criança de 10 anos que já passou por toda essa tragédia, num momento de acolhimento, que toda a sociedade devia falar, não, pelo amor de Deus, vamos acolher essa menina e vamos dar um mínimo de dignidade para que ela possa superar esse trauma, né? Ajudar, acolher. Não, ainda a menina tem que entrar escondida dentro de um hospital, porque tem lá, sei, 10, 20 fanáticos que não querem que a menina entre. Quer dizer, é surreal, né? Parece que a gente voltou para a Idade Média, né? Não é possível. E como vocês já destacaram, mas eu queria enfatizar ainda mais a questão da Sarah Giromini. Concordo com o Cris. Ou a Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal coloca essa bandida na cadeia novamente, ou ela não vai parar. Porque, se a gente lembrar bem, ela já foi presa por crimes, crimes de informação, né? Pelos ataques que ela fez ao Supremo Tribunal Federal, aquele grupo 300 que ela se denominou líder, mas que não passava ali de 30 pessoas em frente do Supremo Tribunal Federal, fazendo ameaças aos ministros. Ela foi presa, se eu não me engano, ela foi presa no dia 15 de junho, no dia 24 de junho, ela teve a prisão domiciliar concedida, né, com tornozeleira, voltou para casa e a primeira coisa que ela fez, outro crime. Então, o que justifica essa mulher ainda estar solta? Se ela tinha uma prisão, uma liminar ali para poder ficar em casa, uma preventiva, se ela tinha um consentimento da justiça para poder ficar em casa e ela sair imediatamente, comprovadamente comete outro crime, eu não sei o que os ministros do STF estão esperando para colocar essa bandida de novo na cadeia, porque assim, é irracional. O que ela fez é criminoso. Para mim, é um crime muito mais bárbaro que ela fez agora do que quando ela tinha cometido os crimes contra o STF. Para mim, esse crime que ela cometeu agora contra essa menina é mais bárbaro ainda. E eu vou reproduzir uma fala aqui de Olavo de Carvalho, não porque eu ache importante dar voz para esse canalha.
Não, mas para registrar o quão asqueroso é o pensamento do poder instalado no Brasil hoje. O quão asqueroso é tudo que emana desse chamado guru da extrema-direita, chamado guru da família Bolsonaro. Sobre esse episódio, ele diz de forma absurda, para dizer o mínimo, o seguinte, abre aspas, esse é o sonho de toda criança, ter um bebezinho. Por que elas brincam de boneca? Por que não dá para ter um bebezinho? Se tiver o bebezinho direto, já salta a etapa da boneca. Tem que respeitar esse sentimento das crianças. Fecha aspas. É disso que nutre o pensamento bolsonarista. É disso que se nutre essa extrema-direita escrota que desfila abertamente e de forma quase impune, né? Alguns impune, no Brasil hoje, viu, Cris? Você tem toda a razão. Eu vi essa fala. E essa é a linha de pensamento. Então, assim, a gente, no começo dos comentários, a gente até mencionou questão conservadora, né? É muito além disso. É muito além disso. A gente está falando de um pensamento escroto, um pensamento medieval, fora de propósito com tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, num momento desse, como bem disse o Ju, não basta o sofrimento da criança, ela tem que passar por tudo que ela passou para ver em efeito uma tentativa, né, dela retomar a sua vida, né, com sequelas que ela vai carregar para a vida toda. Uhum. Espero que ela tenha forças para que isso se minimize ao máximo ao longo do tempo, mas a gente sabe, a gente imagina, né, o quanto isso vai ser complicado. Aí vem um sujeito abjeto desse, como esse Olavo de Carvalho, pensador. Que tipo de pensador é esse? Que fala de fora de época, fora de esquadro é essa, né? Insensível acima de tudo, né? Não, é a essência do bolsonarismo. Se você pegar essa fala do Olavo de Carvalho e você fizer aí um paralelo com as falas do Bolsonaro, né? Enquanto deputado, são as mesmas falas. Uhum. São as mesmas falas, né? Com a Maria do Rosário, em outras oportunidades, é sempre a mesma fala. Então, ou da própria filha, né? Fraquejei e veio uma menina. Não, exato. Então, assim, é o pensamento. Quem quiser passar pano, Vande, a conclusão do meu comentário, quem quiser passar pano, fique à vontade. Mas naquele momento sozinho, lembra que tipo de valor você está defendendo, que tipo de gente você está defendendo e o que isso faz de você, camarada. Fique bem à vontade. O Ju, se você tem mais algum comentário a respeito, porque senão eu vou para o encerramento dessa nossa pauta e já indo para o nosso fechamento. Não, tranquilo, velho. Eu acho que a gente já pontuou bastante. Em relação a essa fala do Olavo de Carvalho, como vocês já bem disseram, é a expressão da boçalidade humana, né? Da bestialidade humana, porque é inacreditável ainda que um ser humano tenha um discurso desse diante de uma tragédia desse tamanho, né? Então, assim, para mim, é a expressão bolsonarista mesmo da bestialidade humana, da boçalidade humana, da ignorância humana e de uma ação criminosa, né? Porque essas falas, elas não são gratuitas, né? Vindo de quem vem, vindo de pessoas que têm poder,
que estão ali num enfrentamento diário. Por exemplo, essa Sara, que, volto a falar, para mim tinha que estar na cadeia, não deveria nem ter saído da cadeia. Saiu da cadeia, cometeu outro crime, volta para a cadeia imediatamente. A gente não pode dar voz para esse tipo de pessoa. A gente não pode dar palanque para esse tipo de pessoa, para que outras pessoas achem que esse tipo de atitude é uma coisa normal, né? Essa bestialidade, essa boçalidade, pessoas que começam a se identificar com esse tipo de discurso. Quer dizer, é inaceitável. Tem que ser, sim, criminalizado, tem que ser preso e de uma forma exemplar, para que sirva de exemplo mesmo, para que outras pessoas não se identifiquem de forma alguma com esse tipo de atitude e de discurso. Muito bem. Olha, então, para encerrar esse nosso tema tão difícil, né? Eu resgato uma matéria do dia 11 de setembro de 2019, do El País, né, do site El País, em que, a partir dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles fazem uma observação aqui, né, eles fazem um destaque, que a cada hora, 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas no Brasil, né? Então, muito provavelmente, esse anuário diz respeito ao ano de 2018, uma publicação de 2019, mas eu não creio que esses números estejam longe da realidade atual, infelizmente. Bom, e indo já para o encerramento do nosso programa, eu vou aproveitar um gancho aqui hoje para o nosso ordinário da semana, né? Então eu não vou sair do assunto, mas entendam que esse já é o eleito ordinário da nossa semana, que é o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira Azevedo, que ele publicou uma nota no Facebook, por incrível que isso possa aparecer, né? Que uma autoridade eclesiástica se dê a essa exposição tão absurda. Mas que, entre outras coisas, ali na nota dele, ele diz o seguinte, abro aspas: lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o Estado, com a missão de defender a vida, decidirem pela morte de uma criança de apenas 5 meses, cuja mãe é uma menina de 10 anos. 2 crimes hediondos. E não fazer referência nenhuma ao molestador, né? Ao parente, ao tio dela, que ao longo de 4 anos se viciou, abusou dela. Então, fica como ordinário, pelo menos a possibilidade dessa autoridade eclesiástica ter se calado. Se não consegue defender uma criança de 10 anos, que se calasse, né? E não buscar subterfúgios para não acusar um crime que realmente é maior e prolongado, que foi esse estupro durante 4 anos. Difícil, né, pessoal? Bom, o nosso extraordinário vai dar uma suavizada. O nosso extraordinário vai para o Bayern de Munique, que no próximo domingo, às 4 da tarde, né, vai disputar a final da Champions League contra o PSG, o Paris Saint-Germain, né? Por que o Bayern é o nosso extraordinário de hoje? Simplesmente pelo futebol lindo que o Bayern continua jogando, pelo espetáculo que ele vem dando nessas últimas rodadas aí da Champions League, sendo que aplicou uma goleada histórica
e destruidora, demolidora no Barcelona, que todas as bases do Barcelona estão avariadas, né? Estão estremecidas, da diretoria até o seu principal ídolo, que é o Messi, né? Depois de uma goleada de 8-2, que levou o Bayern para a semifinal, ele ganhou no dia de ontem do Lyon por 3-0, o Lyon que vinha jogando um futebol maravilhoso também. Então, o nosso extraordinário de hoje vai para o Bayern de Munique. E se vocês estão em dúvida para quem eu torcerei no domingo, eu vou só reafirmar: o extraordinário dessa semana é o Bayern de Munique. Comentários ou não? Não. Eu acho que vai ser. Eu acho que vai ser um grande jogo, cara. Independente de quem seja o campeão, eu acho que o Bayern é o favorito realmente, mas eu acho que vai ser um grande jogo, cara. Para quem gosta de futebol, não dá para perder, cara. Cris? Não, concordo. Eu acho que é sábado, hein, Vani? Não, vai ser no domingo. Excepcionalmente vai ser no domingo. Vai ser no domingo. Porque como não tem jogo de volta, o Bayern jogou ontem, né? Então, entendi. O jogo, a final vai ser no domingo. Não, excepcionalmente. Jogaço. Coisa boa para se ver no domingo aí. Vamos comentar no próximo programa, a gente comenta. Eu fico pensando, né? Pelos comentários que eu ouvi de Palmeiras e Atlético Paranaense, e o São Paulo que está jogando nesse momento contra o Bahia, quer dizer, são dois esportes completamente diferentes, viu? Que nós estamos falando. Esse que se disputa aqui no Brasileiro e o que se disputa lá na Champions. Mas foi o comentário ontem, né, que eu vi, né, que o Palmeiras e quem ontem? Palmeiras e Goiás? E Atlético Paranaense. Isso, desculpa. Que o comentarista estava perguntando que esporte era aquele que eles estavam jogando. Bom, meu pessoal, vamos para as nossas dicas. Eu começo com Juliano Chagas. Vamos lá. Eu tenho uma dica só também, esse episódio, tô econômico, porque tô lendo assim, bastante coisas, mas não terminei ainda as minhas leituras. Então, essa leitura que eu terminei essa semana, ela é um ensaio, na verdade, da antropóloga, né, professora da USP, a Lilian Schwartz. Ela escreveu um ensaio que chama Quando Acaba o Século XX, que é a reflexão dela enquanto historiadora, enquanto antropóloga, sobre esse processo da Covid no Brasil, né? Ela faz análise desde os primeiros casos, como que o Estado brasileiro se comportou, como as pessoas vêm se comportando, o que ela está acompanhando do desfecho, né, dos avanços em relação às vacinas. Enfim, é um ensaio curto, é um ensaio ali que dá para ler em 30 minutos, 40 minutos, mas muito esclarecedor. Ela aponta uns questionamentos muito interessantes. Eu sou um leitor da Lilian, né, Schwartz, então cada vez que eu me deparo com o texto dela, eu procuro ler, procuro prestar atenção, porque sempre tem alguma coisa muito interessante para a gente aprender. E o bom também é que esse ensaio está disponível, né, na Amazon. É só quem tem, por exemplo, e-book, né, quem tem o Kindle, é só baixar gratuitamente, que dá para ler sem precisar gastar nada. Enfim, é um aperitivo aí que vale a pena. Muito bem. Bom, eu recebi puxões de orelha dizendo que na semana passada eu acabei ficando muito tempo dando as dicas. Então, serei econômico como o meu amigo Juliano Chagas nesta semana. Bom, a minha dica, antes eu só preciso fazer uma pequena introdução. Eu já corri maratona, né? Resolvi que ia correr maratona, corri 2 maratonas, aí resolvi que ia fazer uma caminhada, fiz uma caminhada de 800 quilômetros, né? Enfim, eu, quando coloco alguns projetos que, para o senso comum, são um pouco mais absurdos, eu gosto de concluí-los. E a minha dica de hoje vem de um projeto
que, passada essa loucura toda que nós estamos vivendo, esse isolamento social, eu irei entrar nessa empreitada. Então, a minha dica de hoje vem com o meu comentário da semana passada sobre A Falta de um Boteco, que é o livro do Moacir Luz, né, do poeta, do músico, do sambista e do cara de botequim Moacir Luz, que ele é um livro de apresentação de 25 ou dos 25 melhores bares do Rio de Janeiro, se chama Botequim de Bêbado Tem Dono, com ilustrações maravilhosas do Chico Caruso, um texto muito gostoso, e eu gostaria de ler uma parte bem curtinha, até porque faz referência a episódios passados que nós falamos da morte do Alfredinho, do Bip Bip, que foi contado ali no podcast Pontapé, do Trajano, do Monsanto, daquele pessoal bom de bola, né? Então, entre os 25 bares apresentados pelo Moacir Luz, ele fala do Bip Bip. Então, ele diz o seguinte: o lugar é famoso e, vez por hora, surgem ônibus de excursão para visitá-lo, na ilusão de que ali o espaço seja maior do que a antiga plataforma. Nossa história real começa com um casal de outro estado, máquina fotográfica em punho, querendo muito passar a tarde no templo da boemia carioca. Era sábado e o Alfredinho, de bermuda como sempre, estava sentado à mesa de fora com a perna dobrada, as costas arqueadas e o trim na mão. Sabem o que é o trim? Um antigo cortador de unha que, invertida a haste, é capaz de cortar até casco de cavalo. Começa o diálogo. É aqui o bar Bip Bip? No que o Alfredinho responde: leu a placa? Ah, sim, é verdade. O senhor poderia servir 2 chopes? Aqui não se trabalha com chopp, só cerveja. Ah, desculpe-me. Então uma cerveja, por favor? Olha, a cerveja aqui é pequena. Para vocês é melhor pedir 2. Sim, claro, 2 cervejas. Meu amigo, nós aqui não temos garçom. Vai lá dentro, abre o freezer, pega as bebidas e depois na prancheta ao lado você anota seu nome e faz uns risquinhos com a quantidade. Catatônico, o turista segue em direção à geladeira e ainda ouve a última frase do nosso anfitrião: aproveita e mata essa baratinha que tá passando aí. Então, a minha dica de hoje é Botequim de Bêbado Tem Dono, de Moacir Luz. É um delírio. Mas falando do meu projeto, o meu projeto será, terminada a pandemia, percorrer esses 25 bares do Rio de Janeiro, 25 bares clássicos, botequins clássicos. Alguém aí aceita a empreitada? Fala, Cris. Olha, Iria na boa, né? O detalhe é trabalhar, né, filho? os 25 eu acho que eu não aguento, mas uma meia dúzia acho que dá para ir. Não, mas não precisa ser no mesmo dia, né? Faz sabático, pô. Faz uma semana sabática. Semana. Depois de 25 bar, ninguém volta. Cris, a sua dica? Bom, são 2. Primeiro é um podcast. Eu estava zapeando ali o Spotify e descobri um podcast que o nome é Hoje Sim, com ele, Kleber Machado. Então, é um trocadilho ali, né? Lembrando a famosa hoje não, hoje sim, né? E ele recebe ali os boleiros, esportistas ali, que contam umas histórias bem engraçadas, tal. Tudo muito descontraído, né? No último episódio, tá o Paulo Nunes, que foi jogador do Palmeiras, e o Ricardinho, e a pauta é quando você quando você é um grande ídolo de um clube e troca o clube pelo rival. Pô, as histórias muito boas, né? Então, da torcida, enfim, mas tem muitos episódios lá, eu achei muito legal, cara, muito legal. A outra dica, o Spotify liberou uma gravação do David Bowie de 1999, né? Uma
álbum ao vivo, chama Something in the Air, gravado em Paris, numa fase assim que o Bowie já bem maduro, né, cara? Uma voz lindíssima, versões muito legais das principais músicas dele, e para matar um pouquinho a saudade aí. Então, estou deixando essas 2 dicas aí. Muito bem. Pessoal, se o programa teve uma pauta um pouco mais tensa, pelo menos acredito que a gente conseguiu terminá-lo de forma mais tranquila, mais na esperança que a normalidade, seja ela qual venha a ser, volte, né? Cris, um grande abraço. Ju, posso abraço. fazer um comentário, Randy? Opa, claro. As pessoas que forem ouvir aí o podcast esses dias no seu tocador, plataforma favorita, vai ver que a gente tá de roupinha nova, né? De logo novo. Verdade. Demos aquela pintada na casa e tal, e eu queria fazer um agradecimento aí ao Gil, que está lá na Itália, foi convidado nosso, aí tá se aprimorando aí nas questões de design, de mídias sociais e tal, e mandou esse presentão pra gente aí, cara. Então, deixar um beijão para ele aí e agradecer. Gil, obrigado. Você é prata da casa. Você sabe que você entra quando quiser e vai chutando a porta, né? Ju, grande abraço. Abraço, Cris, abraço, Vande. Bem lembrado do Gil também, que é um cara super parceiro nosso. Enfim, é isso. Vamos para frente e na esperança que semanas melhores virão. E, por favor, nossos ouvintes, não congestionem as redes sociais com comentários e tudo mais, porque isso sempre causa problemas. Comentem de forma com parcimônia. Ju, a música que sobe para descer a nossa cortina é a mesma que abriu o nosso programa, só que agora cantada de uma forma bem melhor do que a narração da abertura, que é a música de Chico Buarque, Rio 42. Tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Falou! Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Se a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval, verás que um filho não foge à luta. Brasil recruta o teu pessoal. Se a terra anda ameaçada de se acabar numa explosão de sal, se aliste, meu camarada, a gente vai salvar o nosso carnaval. Vai ter batalha de bombardino, a Colombina na Cruz Vermelha. Vai ter centelha na batucada, rajada de tamborim. A melindrosa mandando bala, o mestre Sala curvando Europa. A tropa do general da banda dançando samba em Berlim. Se a guerra for